Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do podcast aqui da Constru Connect e hoje eu trouxe um grande amigo, parceiro de longa data, que é o Fernando, é diretor e está à frente aí de uma grande operação da Avocado Ideias Mirabolantes. Fer, muito bem-vindo e muito obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo comigo, cara. Eu que agradeço, obrigado aí por receber aqui nesse podcast aqui. Rafa, você, além de ser profissional, você pra mim é uma pessoa que eu tenho uma admiração, gosto de você pra caramba pela tua garra. O Rafa já foi pra Berlinda 2 vezes já em podcast da gente. Foi no Fuck Up, que foi um podcast cara a cara, e depois foi no... Cara, foi no meio de uma galera, num bar, né? Tô Verdade. falando lá. Então, assim, cara, tô muito feliz aqui de ser esse primeiro podcast aqui e tal. E esse podcast, a gente vai falar de quê desse podcast? Qual vai ser a sacada desse podcast? Fer, Tô curioso. a ideia, cara, é a gente explorar um pouquinho de como a sua operação, né? E hoje eu entendo que a Avocado está à frente de diversas operações de marketing e vendas de diversos tipos de empresas e como que vocês utilizam informações e dados para a estratégia dos clientes de vocês. E até antes de mais nada, cara, eu queria que você explicasse para o pessoal aí que não te conhece o que que é a Avocado, né? Por que Avocado e o que que de fato vocês fazem no dia a dia. Eu me pergunto até hoje o que que a gente faz de verdade, né? A gente fala que no início, né, a gente tá há 4 anos e meio avocado e a gente falava que avocado era coisa de mirabolantes. Então, quando você leva coisa é muita coisa. Então, coisa você coisa não é tangível, né? E agora a gente começou a entender que a gente tá mudando agora, a gente tá trocando só uma palavrinha, né? Que é avocados e estratégias de mirabolante. Porque a ideia é estratégia, a vida é estratégia. Hoje o jogo tá virando, né? Com a vida na inteligência artificial. Hoje você tem muitas ferramentas, hoje você tem N ferramentas de dados e análise, mas o que você vai fazer com tudo isso, né? A gente fica zoando que eu já tive startup, a gente se conheceu por causa de startup, e a gente entende que é o seguinte, cara, tem muita empresa que não tem banco de dados, né? Tem um bando de dados. Né? O que fazer com esses bandos de dados, né? Então, a função da Avocado é isso, é pensar antes de criar, mas a gente pensa estrategicamente. Pensa em números, pensa em dados, tenta analisar qual a necessidade do mercado, se faz sentido até lançar aquele produto ou lançar aquela marca. Então, a função da gente hoje, a gente se considera uma produtora de conteúdo estratégico. Ah, Fernando, o que é? Faz filme? Não, a gente pode colocar uma pessoa num balão. Não, balão não. Vamos tirar balão, que balão não tá fazendo muito mais sentido nesse mercado. Mas assim, cara, vamos colocar uma pessoa fantasiada no meio do mato e fazer uma ativação, vamos fazer uma ação no shopping, ou vamos fazer um artigo, ou vamos fazer aquela ação no shopping, daquela ação vai virar um artigo, daquele artigo vai virar um vídeo, e desse vídeo vai virar um podcast. Ou vai virar um comercial. Então, assim, a estratégia, ela tá em tudo, né? Então, como eu criar um conteúdo estratégico? Então, o conteúdo é em qualquer lugar, né? O conteúdo é um bate-papo, é um podcast aqui. Um conteúdo é você fazendo venda com o cliente, né? Que muitas vezes você consegue tirar alguns insights que você nem tinha da ferramenta só de bater um papo com a pessoa. Então, a gente tá aqui para tentar organizar essa estratégia para os clientes. Perfeito, Fer, obrigado pela intro. E, cara, hoje, no seu ponto de vista, qual é a principal dificuldade do que você vê, né, da sua carteira de clientes em relação a olhar para o grande quantitativo de dados ali, para o grande volume de informações e escolher começar por um determinado ponto? Como que vocês fazem isso hoje na prática? Hoje eu vou mais para trás ainda. Eu tô me tornando um pouco meio ovelha negra das agências de publicidade aqui em Ribeirão Preto e já tô escutando algumas pessoas de São Paulo falarem como é que tá sendo a nossa metodologia. Eu vou um pouco mais, eu vou para trás e eu vou perguntar pro cara que é o seguinte, quando ele contrata a gente, aí eu tô falando do ponto de vista não do produto, mas assim, quando ele contrata uma agência. Quando a pessoa contrata uma agência, muitas vezes a pessoa tá contratando para ela, pro ego dela. E esse é o grande tiro no pé. Na verdade, quando você faz uma contratação para uma agência, você não está vendendo serviço. A agência não pode estar vendendo serviço para o cliente. Ele tem que vender para o cliente que compra o produto dele. Legal. E esse é o grande choque quando você vai pensar numa estratégia. Muitas das vezes o cara vai falar assim, pô, não faz sentido isso que você está fazendo, porque eu conheço o meu produto. Beleza, mas você conhece o cliente que está consumindo o teu produto? Então, a gente começa a fazer algumas perguntas que o mercado não está preparado. Então, assim, isso é um choque muito grande da gente perder conta de cliente, da gente, cara, mandar proposta para cliente o cliente não aceitar. Porque o cliente ainda quer, eu fico brincando aqui em Ribeirão Preto, o cliente que mora no Alphaville, ainda ele quer o outdoor dele no Alphaville para ele sair de carro todo dia de manhã ou ele voltar e ver o outdoor dele. Então, assim, ele quer gastar R$ 4.000 ali naquele outdoor por causa dele. Então, a primeira coisa que a gente faz com o cliente, a gente faz uma primeira reunião com o cara, é de fazer o seguinte, ó, teu ego vai ficar do lado de fora. A gente vai ter que conhecer o teu produto. Eu tenho que conhecer a tua marca.
né? E muitas das vezes a gente consegue identificar problemas, cara, que não são problemas e são soluções. Ah, eu estou querendo sair da operação que não faz mais sentido. Mas por que você quer sair dessa operação? Porque eu quero descansar, eu quero ter um passeio com o meu filho. Mas beleza, tua empresa está indo bem? Você está faturando milhões? Não, não tá. Mas, cara, todo mundo conhece você como uma empresa? Ah, não, mas eu preciso de botar um vendedor aqui dentro. Cara, e a gente começa até, às vezes, fazer consultoria com o cliente. E a gente eu até fiquei surpreso daquele bate-papo que a gente teve aqui, você falando, né, que você foi mais pra rua agora para fazer o teu processo de venda, e aí você vê o retorno que tem. Infelizmente, ainda a gente é a cara da empresa. Então, assim, a estratégia, pra você ter uma ideia, não precisa de números e dados, nada. Muitas vezes as pessoas querem comprar por causa de uma pessoa, por causa do dono. Depois, aí é outros 500 depois, quando você quer fazer uma escala ou você quer fazer um processo. Pensando, mas assim, a gente tenta arranjar um jeito de fazer o quê? O arroz e feijão é a função da gente no primeiro momento quando o cliente contrata a gente. Eu tenho que entender quem é a pessoa que vai fazer a cabeça, qual vai ser o produto que ele tem, quais são os concorrentes desse produto, por que você não está vendendo, vamos ligar para cliente. Então a gente faz muito beabá. E muitas vezes as pessoas contratam a gente para que é um imediatismo. Para você ter uma ideia, eu tive um cliente aqui, acho que foi o cliente mais rápido que passou no Avocado. Ficou 15 dias com a gente. E aí a gente, com um supermercado, ele contratou. Opa! Eu acho que você passou no seu microfone, ele parou de funcionar. Parou de funcionar. E aí, funcionou? Teste. Eu tô escutando retorno meu aqui. Teste. Foi? Vamos passar um pouquinho pro Aonde? cliente. Tá. O cliente, vai ser, esse não é um cliente aqui da Avocado, ele ficou os 15 dias. Tá. Então, inclusive, eu tive um cliente que ficou só 15 dias na empresa. Ele é um supermercado e aí quando ele contratou a gente foi fazer uma imersão, que a gente faz uma imersão com o cliente pra entender o cara, e o cara estava começando a pedir arte da gente pra fazer post no Instagram, porque era Dia das Mães. Falei, eu avisei pra você que a gente não ia conseguir fazer ação do Dia das Mães. Aí como a gente é tão bonzinho, a gente vai lá e se ferra. Esse é o grande problema que a gente tem que aprender. Às vezes é passado que tipo assim, você ultrapassar uma regra, ou tem um tópico, tem um cronograma pra fazer um planejamento, aí você quer ser bonzinho pro cara e você acaba aquela atitude que você faz pra ajudar o cara se torna obrigatoriedade depois. Então, o cliente pensou que a gente tinha que fazer rápido as artes, era aquilo tudo e não era o sentido que a gente estava fazendo. O cliente não precisava de fazer arte, a gente só tinha que organizar a casa do cara pra começar a fazer uma comunicação decente. No final da história, o cara preferiu cancelar. Super de boa, a gente se deu super bem ali no final ali e tal, mas eu fiquei muito chateado com o consultor dele que contratou a gente, que na verdade foi o consultor que contratou a gente. E eu perguntei pro cara, e aí ele ficou meio que chateado comigo. Ele tá chateado comigo, não o dono. Eu perguntei pra ele assim, amigão, cara, quando você entra pra fazer uma consultoria num cliente, cara, na outra semana você tá demitindo um monte de gente, você já tá mudando a cor da marca, já tá mudando o produto, a embalagem? Não, Fernando, não é bem assim. Eu falei, a agência de publicidade é assim também. Uma agência que vai fazer um conteúdo com estratégia, cara, eu não vou conseguir pensar em 15 dias e fazer a mesma coisa. Legal. Então é isso. Então a gente pensa nisso. A função da gente, a gente sempre vai um pouco para trás, a gente dá 2 passos atrás, antes de entender todos os dados do cliente, todo entender o que pensar numa estratégia do cara, é para saber como é que tá esse cliente está vendendo esse produto, que é fundamental, igual você. Eu acho muito legal o teu trabalho, a tua ferramenta. A tua ferramenta, ela, se as pessoas, porque pouca gente olha uma ferramenta ou uma plataforma como um prejuízo. Eu tô gastando dinheiro aqui e não olha como investimento, né? Então, assim, por exemplo, a tua ferramenta, tipo assim, a minha equipe sabe mais do que eu, mas assim, cara, ela economiza tempo, ela conecta pessoas homologadas, ela faz tudo, cara, tipo assim, ela economiza, cara, um prejuízo que o cara pode ter de 1 milhão, ela pode economizar um profissional mal qualificado. Tô errado? Não, é isso mesmo. E aí é o seguinte, então tem muita gente que olha pra falar, vou ter que pagar isso aqui por ano? Cara, eu não vou usar a ferramenta, então assim, eu sempre falo, eu vou fazer jabá aqui, por favor, da Cost Connect aqui, patrocínio do Gourmet. Já usou o do Gourmet? Já usei. O do Gourmet são acho que 4 parcelas de R$ 90 que você paga por ano pra ter ele. Se você é uma pessoa que já sai várias vezes no restaurante, se você botar na ponta do lápis, em 3 saídas que você faz, você já pagou, cara, pra 3 anos. É isso aí. E aí, cara, as pessoas não pensam muito nisso. Vou ter que pagar o do Gourmet. Cara, você vai receber um prato de volta. E eu vejo você muito parecido com o do Gourmet. Às vezes eu vou ali contratar o seu. Não é porque você vai contratar uma obra e vai ganhar outra, não, gente, tá? Isso aqui. Mas o que eu vejo depois fala, mas aí explica pra mim ver se eu tive aqui o certo, que é o quê? Cara, eu vou contratar um cara. Eu lembro muito de você do ar-condicionado. Vou contratar o cara do ar-condicionado. Pô, vou contratar um porcão que vai fazer um buraco, vai fazer uma coisa errada. Na ferramenta, ela tá te dando um laudo de um profissional qualificado ali dentro pra me ter economia.
Exato. Hoje a gente transforma informações em estratégias comerciais, então quando a gente olha para o mercado da engenharia, do mercado da construção, é um mercado de relacionamento, né? E o que eu mais tenho visto aí nos últimos anos, vai fazer 9 anos de Construct Connect agora em agosto, ah, existe aquela falsa promessa ou aquele desejo do empresário, e do empreendedor, de que o produto vai se vender sozinho, que o serviço vai se vender sozinho, né? E hoje a gente tem uma plataforma que a gente consegue olhar para todo o mercado e entender o que está acontecendo de fato. A gente consegue olhar para uma cidade pequena e entender quantas intervenções estão acontecendo ali dentro. Só que o mercado da construção ainda é um mercado relacional, né? E existem muitas pessoas, empresas por aí que vendem o sonho para esses empresários e esses empreendedores, né? Que a IA vai fazer isso por eles, né? Que você vai chegar, você vai montar um agente ali, um bot, e que isso vai acontecer de forma natural. Só que isso não acontece, de fato, né? Porque quando a gente fala de relacionamento, né? Uma venda através de relacionamento, você precisa ir lá dar cara, a empresa precisa te conhecer, você não fecha um grande contrato através de uma plataforma ou através de um portal, né? Então, tanto hoje eu vejo muitas empresas, muitos compradores que querem tomar decisões mais estratégicas, eles olham para a Construct Connect para entender o que as outras empresas, o que as outras incorporadoras, construtoras estão contratando e colocando para dentro dos seus canteiros. E esses fornecedores também, eles olham para a ferramenta para ter informação e fazer alguma coisa com aquilo, né? E, cara, hoje, até indo um pouco nessa mesma linha que você disse, a gente acaba perdendo ali uma venda ou outra, né? Na verdade, a gente acaba perdendo ou preferindo não estreitar com uma empresa quando ela entende que a informação por si só se basta e que ele não vai precisar fazer nada além da informação. Hoje, vocês têm alguma coisa, algum tipo de cliente que também olha, puta, eu vou contratar uma agência de marketing ou uma agência de publicidade, uma agência de estratégia, e eu não vou precisar fazer mais nada, é só ter a agência e agora vai vir venda, isso vai acontecer de forma automática? Eu falo que a gente tá num momento que a Bíblia ela se atualiza, a gente chama que são os falsos profetas, né? Que o cara fala que a inteligência artificial vai te ajudar. Olha só, aqui eu tenho um bot que faz isso, eu tenho aquilo. Meu, posso ser sincero com vocês? Se essa ferramenta fizesse tudo isso que a galera promete, ninguém ia estar falando. Ou, tipo assim, o brasileiro em si, e A gente tem uma menina que é uma antropóloga que trabalha com a gente aqui, e ela fala uma coisa bem interessante, que é o seguinte: quando a pessoa entende o pote do ouro, ela não vai querer dividir nunca o pote de ouro. Exato. Então, se eu sou detentor de uma informação muito preciosa, eu não vou entregar eu só vou entregar essa informação quando outras pessoas já descobrirem da minha informação, né? Tem uma teoria da Serra Leoa, né? Que antigamente tinha os caras que garimpavam, e aí, cara, ninguém falava, era muito secreta essa questão da Serra de Leoa. E aconteceu um momento que é o seguinte: eles precisavam de pessoas para escavar aquele local, porque eles sabiam que ia acontecer, ia ter mais coisas, mas eles não tinham mão de obra. E eles foram para a cidade anunciar que tinha ouro. Foi quando deu boom pra todo mundo, enquanto a galera dormia, os outros escavavam, a galera... Então, assim, eles sempre estavam um passo na frente. E eu falo que é o seguinte, e essa questão de agente, relacionamento, você falou que é importante, é o seguinte: hoje o hype é relacionamento. A IA, todo mundo tem acesso. Hoje, se você parar e ver, se você traçar uma reta e colocar todas as empresas, todas as agências de publicidade, todos os seus concorrentes, e se você colocar numa linha, todos estão andando na mesma velocidade. Por quê? Tá todo mundo colocando, a IA vai te ajudar, a gente tem um sistema... Eu recebo muita publicidade, então eu tenho um agente aqui que vai fazer 7 prospects por dia pra você. Qual é o ticket médio que esse cara tá fazendo de prospect? O cara de R$50? O cara de R$30? Ok, vai ter. Mas isso paga conta no final do mês? Se você tiver uma operação, cara, com 90 mil pessoas cadastradas na base, você tem que ter um servidor, você tem que ter uma equipe de atendimento, suporte. Igual o pessoal pensa que o Uber é só um escritório pequenininho com 15 pessoas numa sala. Não, cara, porra, o aplicativo não tem um táxi, mas, cara, tem escritórios em todos os lugares, tem desenvolvedores em todos os lugares. E eu falo que é o seguinte: o cliente, quando ele contrata, e aí agora eu vou falar no geral, não vou falar só com o avocado, ele não quer... Aí eu vou esquecer, eu não posso entrar nesse assunto de religião, mas assim, o cara quer o milagre pronto. Sim. O cara, tipo assim, o cara ele não entende que é o seguinte, eu sempre falo, quem entende da marca é você. Então a agência, a Construct Connect, qualquer empresa, é 50-50.
Você tá andando de mão dada. Às vezes a agência vai ser 70, às vezes você vai ser 80. De vez em quando, porra, a agência vai estar por trás, você vai estar na frente. Tipo assim, a gente sempre vai estar andando junto. Não é chegar e falar, beleza, já fez uma imersão, ficou um mês aqui, fica de braço cruzado, deixa a agência tocar o barco. Não é isso. Toda semana, todo dia, com essa velocidade de inteligência artificial, de conteúdo que acontece, uma novidade vem. Lançou uma máquina agora que faz impressão de casa. Agora tem uma casa, agora os caras estão vendendo umas casas de container agora. Tô recebendo publicidade pra caraca de casa de container. Casa de container, aquela coisa toda. Então todo dia tem uma novidade. Então a agência tem que estar pesquisando, o departamento comercial da empresa tem que estar analisando. Então tudo vem. Agora a gente tava numa ligação aqui, tava conversando com um cliente da gente, que é um dos clientes mais antigos da gente aqui. O cara tá falando, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse locutor que é famoso aqui, vamos botar só na televisão. E agora essa menina aqui, que é a menina da loja, vamos botar ela pra fazer todos os vídeos, todos os dias de manhã. Todos os vídeos pra rede social. Ou esse locutor famoso só vai pra televisão. E pra rede social só vai ser ela. Cara, a cabeça foi do cara. O cara que teve a visão estratégica. Sim. Então, assim, foi o dono. Aí eu vou fazer o seguinte, nossa, o dono... Aí tem muita gente que é assim, né? Ai, cara, eu vou perder o cliente agora, porque o dono tá pensando. Cara, levanta a mão pro céu e dá graças a Deus que o dono tá pensando. Tem muita gente que cadastra na tua ferramenta, isso aí a gente percebeu, que acha que, tipo assim, cadastrei e vai bater na minha porta agora. Amanhã o cara vai chegar aqui, ó. Exato. Vou ter 15 pessoas na minha casa. E não é assim. E não é. E não é assim. Eu acho assim, hoje em dia, quando a gente fala de dados, né, tem muita gente olhando para esse tema também com um certo glamour, né, um certo hype, mas pouca gente que de fato sabe manusear ou fazer alguma coisa com aquilo, né. Então, até nessa mesma linha de raciocínio, quando a gente pega esses anúncios, né, esses infoprodutores trazendo que um agente vai conseguir substituir uma mesa de SDRs ali, né? É porque talvez as grandes empresas pegou aquele conceito norte-americano e colocou e fez um grande call center gourmetizado. Sim. Então você tem um cara para gerar a lista, um cara para procurar mais sobre a lista, um cara para ligar. E aí talvez nesse aspecto pode ser que a inteligência artificial venha e faça uma parte daquele ou do outro processo. Mas é porque tá muito oneroso. Você tem muita gente para fazer talvez a mesma coisa, né? Posso te contar a curiosidade por que surgiu isso? Você sabe de onde surgiu essa história toda? De Não. ter o Farm, de ter o Hunter? Não. Isso foi uma estratégia para suprir desemprego na Índia. Tudo começou para suprir desemprego na Índia. E o que acontece? Eu precisava de ter um cara para fazer o atendimento, a abordagem principal, precisava de ter um cara mais inteligente para conversar com o cara. E essa metodologia foi para os Estados Unidos, onde você trabalha por hora. É muito mais fácil. Beleza, você vai trabalhar 4 horas aqui, eu vou te pagar 4 horas e vambora. A gente vive num país que não é trabalhado por hora. Exato. Até pode ser trabalhado por hora, mas é muito difícil encontrar alguém que é profissional que quer trabalhar por hora. Exato. E, assim, ainda no nosso setor, a gente enfrenta um outro desafio grande, né? Trazendo para essa mesma linha de raciocínio, quando a gente olha para quem. No mercado da construção, quem dita a tendência para onde o mercado está indo são as incorporadoras. Sim. É quem lança a torre. Então, todo o mercado ele vem atrás, mas, puta, vai sair uma metodologia BIM, aplicar IA, fazer isso ou aquilo. Quem sempre vai puxar a tendência são as incorporadoras, né? E ainda sobre isso, existe um desafio que esses caras estão resolvendo, que é mais ou menos o seguinte. A incorporadora, lá atrás, entendeu que existia uma janela de oportunidade muito grande para novas unidades, estoque de imóveis no Brasil, olhando para a América do Norte. Só que, ao mesmo tempo, a gente se encontra em um tempo diferente de lá de trás, porque hoje em dia não é tão glamuroso, não estou formando meu filho para ele ir trabalhar num canteiro de obras ali, né? Então isso é menos glamuroso. E, em contrapartida, existe aquelas pequenas e médias empresas, que é a grande maioria do Brasil, que tem ali o seu quadro de funcionários de 10, 15 pessoas, e que ela faz uma determinada atividade dentro do canteiro. O que começou a acontecer? Essas incorporadoras começaram a procurar os subcontratados ou os funcionários dessas empresas para abrir outras empresas para com que eles conseguissem reduzir ali o custo da mão de obra do próximo empreendimento. Então, hoje eu te pago R$10 um metro quadrado desse aqui, no próximo empreendimento eu pago R$9,90, depois R$9,80 e assim por diante. O que acontece? Pro fornecedor, para a empresa, para o empreito, para a pequena e média empresa, esse cara ele tem cada vez menos mão de obra e cada vez mais concorrente. E muitas vezes mais concorrente desqualificado, porque você pode ser muito bom fazendo esse serviço,
mas não quer dizer que você vai ser muito bom como um empresário, ou fazendo as outras coisas que demandam ter uma empresa. E isso, assim, isso é um papo de 2016, 2017. Hoje, o que aconteceu, quase 10 anos depois, a gente olha para um mercado inflacionado a nível de novas empresas, um mercado que você tem menos jovens indo para o canteiro aprender com esses empresários, ou seja, o meu filho está na escola, mas o meu filho não está estudando para ser um servente, ele não está estudando para, de fato, trabalhar fora do escritório. Então, agora qual é o desafio? Aqui, como que a gente industrializa esse processo, uma vez que não existe mais mão de obra, e basicamente como que eu faço isso reduzindo mais ainda o custo, porque a industrialização ela é mais cara. Então, a gente vê tanto essas empresas que precisam continuar fazendo cada vez mais barato, quanto essas pequenas empresas, as que perderam os funcionários que agora são seus concorrentes, e os concorrentes olhando para sistemas de inteligência, olhando para sistemas de estratégia. E às vezes, essas pessoas, essas empresas, elas não têm o tempo de uma estratégia. Quando a gente olha para dado, ou quando a gente olha para um projeto como um todo, às vezes vai levar meses, talvez anos. Um exemplo, a gente tem clientes que fecham 10, 12 contratos ano, ou seja, um por mês. Né? E aí esses caras ficam namorando ou estudando aquela estratégia 18 meses, um ano. Então, comumente, aquela empresa que entra hoje esperando ter um retorno sobre o investimento amanhã, não vai fazer sentido. Então, eu não sei como que é nos outros mercados, né? Eu não sei como que tá, de repente, para os clientes de uma agência, né? Se vocês também vê ali, puta, se eu fizer muito marketing ou se eu fechar muito negócio, talvez eu não vou ter uma mão de obra para executar. Ou então, não sei se carece ali os departamentos comerciais de pessoas que também vão conseguir acompanhar essas estratégias que vocês entregam. Como que vocês olham para isso atualmente na Avocado, cara? Nossa, isso. Tudo que você falou, é replicar para uma agência de publicidade ou para qualquer área. Hoje, profissional qualificado está muito difícil o mercado. Em todas as áreas. O que está acontecendo? Para onde essa galera está indo? Não sei para onde está indo. Mas, por exemplo, hoje eu tenho uma vaga de social media aqui na empresa que eu tô 2 meses procurando alguém e não tô achando. Então, assim, eu tenho esse problema. Outra coisa, igual você tá falando, a galera hoje, antigamente, quando o cara vinha, pegava um ônibus, ou pegava um caminhão, pegava um monte de gente do Nordeste pra vir pra cá pra obra, hoje não tem mais isso. Hoje no Nordeste eu tenho o quê? Cara, a área de turismo tá crescendo pra caramba, a área de serviços tá crescendo pra caramba. Então, assim, as pessoas estão começando a olhar para as outras situações. Antigamente o sonho das pessoas era vir pra São Paulo, ainda algumas pessoas Rio de Janeiro. Hoje não, a galera tem medo de ir pro Rio de Janeiro, que é onde o fervo tá acontecendo, a construção tá acontecendo ali dentro. Então, assim, a gente vai ter um hiato muito grande de mão de obra. Isso vai ser um problema muito sério, de empresas que não vão crescer porque não tem mão de obra. Isso já tá muito claro disso. Eu acredito que a gente vai ter um processo de desaceleração de todo o processo. Eu tenho essa teoria maluca da desaceleração. Por quê? Eu vou ter que pensar muito antes de executar. Por exemplo, eu fico olhando muito para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, você espirra, sai um restaurante japonês. Toda esquina tem um restaurante japonês. E aí teve um dia que o cara veio aqui, cara, eu tô meio quebrado, inaugurei um restaurante japonês, cara, pô, tô precisando de marketing, tal. Eu falei, quanto você tem pra gastar? Ele, a gente pode até conversar aí, eu posso dar umas permutas pra vocês. Aí eu falei, dinheiro, cara. Eu falei, cara, a CPFL não aceita sushi. Me diz aí, o que você quer? Aí o cara, putz, Fernando, não tem grana, mas talvez eu possa te ajudar aí com R$2.000. Eu falei, cara, amigão, esquece. Eu falei, cara, você vai conseguir encontrar alguém que vai, por R$2.000, vai fazer rede social, vai fazer alguma coisa pra você. Mas pensar em estratégia não vai. É o que acontece. Esse cara, quando ele bate na porta da gente, esse cara já tá contando, já tem 4 meses de reserva, porque se esse cara não fizer uma virada, ele vai falir. Sim. E o que acontece? Esse processo, alguns empresários e alguns empreendedores já estão começando a olhar e falar o seguinte, cara, prefiro estar trabalhando de CLT, mas, cara, 6 horas da tarde eu vou para casa e começo a estudar um plano de negócio, para montar minha empresa. Talvez, quando ele sai da empresa lá e ele vai montar a empresa dele, talvez possa ser um sucesso? Pode, outras vezes pode ser um fracasso. A gente teve um podcast aqui que teve o Almir do Empório Toscana. Ele estava contando pra gente. Ele ficou 1 ano e meio estudando antes de montar o Empório Toscana. Isso. Ele tinha todo o modelo de negócio e chegou quando ele inaugurou, deu merda.
Caramba, cara. Então, assim, acontece essa situação. Então, assim, as pessoas agora elas vão ter que olhar para si e tentar entender tanto o empreendedor, tanto o CEO, tanto o investidor. Ele vai ter que olhar e falar o seguinte, cara, eu vou ter que diminuir minha aceleração. Por quê? Essa aceleração vai ajudar muito o cara. É o seguinte, por exemplo, igual o Caverna lá, o Sim. meu sócio. O Caverna, ele tem essa metodologia BIM dele, né? Que ele fala que é uma metodologia fantástica esse BIM. Mas o que acontece? Tem muita gente que tem velocidade e não quer aplicar o BIM. Porque o BIM vai demorar mais ou menos 1 mês a 2 meses a mais numa obra, para iniciar uma obra, mas, cara, vai te dar todo o processo. Sim. Olha só, por causa de 2 meses. Então, assim, e aí eu volto pro funcionário. O que o funcionário tá querendo? O funcionário, eu tô entendendo, eu tô vendo o mercado aí como agência, mas aí eu vejo pelo total. O funcionário, ele tá entendendo que é o seguinte, o mundo tá cheio de oportunidade. Tem gente que tá expert em fazer videozinho de YouTube. Então, assim, eu tenho a oportunidade do YouTube, eu tenho a oportunidade do jogo do Tigrinho, que o pessoal acha que é profissão, que eu vi que era uma profissão, ou o cara quer fazer um infoproduto, o cara quer fazer isso. Então, assim, a gente tá passando por uma geração que tem muitas oportunidades. Talvez o cara, pô, vou ter que acordar de manhã pra subir aquela obra ali pra carregar saco de cimento, cara, pô, pra ganhar isso. Eu não vou ganhar, não quero. E talvez assim, cara, não vai ter. E aí, tipo assim, a empresa ela vai ter que sujeitar, contratar um monte de gente desmotivado pra ter uma rotatividade muito grande até acertar a conta. Aqui em Ribeirão Preto teve duas construtoras que fecharam as portas, né? Ano passado, esse ano, acho que foram duas. Uma saiu de Ribeirão Preto e a outra fechou a porta. E aí eu fui perguntar por quê? Ah, o banco não tá fazendo investimento. Por que o banco não tá investindo? Pô, tem um monte de gente que já... Então tem muita construtora na jogada. Então, assim, tem muita coisa, mas eu tô sentindo que, cara, não tem inteligência, sabe? O mundo da... A gente tá no muito do fast ali, daquela velocidade. Mas, Fernando, eu tenho que vender. Sim, a gente tem que vender. Por que a gente tem essa pressa toda? Porque, cara, eu tenho que pagar a conta. Mas o grande problema é isso. Tem muita gente que erra, perde muito dinheiro. Inclusive, cara, eu vejo na minha área de profissão de gente bater na porta aqui. Inclusive, tem uma construtora aqui em Ribeirão Preto, cara, uma incorporadora aqui em Ribeirão Preto, cara, que passaram pelas 6 maiores agências de publicidade. Não, 3 maiores agências de publicidade de Ribeirão Preto, famosa, gigante. E não deu certo. O problema é a agência? Não. Talvez possa ser das agências. Mas assim, cara, porque pode ser o problema do cara, porque o cara quer uma velocidade que a agência não entrega. Ah, contrata uma house? Contrata um cara do marketing? Contrata. Quanto é que vai pagar esse cara do marketing? Hoje em dia, cara, 7 a 8 mil reais brincando um júnior. Aí você vai pagar 12 pau pro cara. Aí vamos lá, se a gente botar na ponta do lápis, assim, as pessoas não gostam. Vou contratar um profissional do marketing. Ok. Bom, 12 mil. Aí esse cara é só profissional do marketing. Mas social media, 6 mil aí. Não. Social media, os 2 mil. Social media. Aí vem redator publicitário, uns 2.500, um redator mais ou menos, assim, tipo assim, pequeno, começando. É muito caro as coisas. Se você botar na ponta do lápis, é 20 mil uma operação pra você subir do cara. Sim. Então o quê? O cara vai contratar isso? Não, o cara não vai contratar isso. O cara vai fazer o cara vai ter que contratar uma agência? Aí ele vai botar na agência. Na cabeça dele, a gente já fez um levantamento aqui no Avocado que a gente ficou impressionado. Todas as agências todas as pessoas que já procuraram a gente já passou por uma ou duas agências de publicidade ou terceirizado. Caramba, cara. Então, assim, ou um cara que fazia, que aí foi pra uma agência, a agência não deu certo, voltou pra um cara fazer, ou é um amigo meu, ou é uma agência de São Paulo, é uma agência aqui. Todos já passaram por uma agência. E aí que eu sempre falo, né? Igual pedreiro, né? Quando você pensa em contratar um pedreiro, igual hoje o Romero tava aqui, o pintor da gente ali. O Romero é fantástico, ele é um cara excelente. Cara, mas eu só confio nele. Mas assim, cara, eu tenho medo do pintor. Será que o pintor vai levar minha lata? Não é preconceito, gente, mas será que o pintor vai levar minha lata de tinta? Será que ele vai saber pintar de verdade? Será que ele vai ser econômico na lata de tinta? Será que ele vai me entregar no dia que ele falou que ia me entregar? Quantos memes a gente vê na internet de pedreiro, de construtor, aquela coisa toda, de casa que era pra ser 1 ano de construção, vai pra 2 anos de construção de casa? Então, assim, isso fica uma coisa que eu fico com medo. Cara, é muito doido isso que você tá falando, né? Eu recebi. Bom, a gente vamos fazer 9 anos aí de mercado na próximo mês, né? Agora em agosto a gente vai fazer 9 anos de Constru Connect. A gente atendeu tudo quanto é tipo de empresa, cara. A gente começou lá com as empresas pequenininhas da cidade e tal, e depois a gente veio olhando para alguns desafios maiores. E aí, no decorrer dessa jornada, eu tive a oportunidade de conversar com um cara. Ele é de uma empresa de pintura, né? E o cara, ele contava, cara, que lá 10, 15 anos atrás, ele era muito chamado para fazer o logo da Coca-Cola.
nos restaurantes. Então ele era, tem um nome isso. Desenhava. Então ele desenhava o logo da Coca-Cola, o logo da Brahma, o logo da... Eu enfim. lembro, tem bar que você vai na rua, no interior, tem esse desenho ainda. E hoje em dia não tem mais isso. E o cara, ele chegou lá, ele falou, cara, você não me ajuda a encontrar mais lugar? Eu olhei pra ele e falei, cara, o mercado mudou, né? E aí, por mais que a gente tenha acesso às informações, a gente não tem esse nível, puta, qual é o bar que tá pintando o logo da Coca-Cola? Não sei, cara. Mas qual seria a estratégia? Cara, vai falar com a Coca-Cola, poxa, homologa lá e os caras vão saber. Então, isso é uma estratégia, né? Mas, de fato, ali, naquela ocasião, foi um caso de que a gente preferiu não seguir com a parceria com o cara. É melhor dizer não, cara. Porque, entende? Só que, assim, é muito bacana, porque esse mesmo cara, ele fez toda a parte de pintura, né, de arte ou design, não sei como é que se fala, do novo shopping. E o novo shopping tem 20 anos na cidade, algo assim. Ele falava, puta, cara, eu lotava o ônibus com a galera de Araraquara, todo mundo ganhava dinheiro, a gente comia muito bem, ia na churrascaria, e não sei o quê. E agora eu trabalho sozinho. Por quê? Naquela época, também era um mercado de relacionamento. Então, o que a gente começa a entender? O nosso mercado, o mercado B2B em geral, ele é menos sexy, né? Então, diferente de um mercado B2C, o B2B ele é mais sóbrio. Então, os negócios eles se fazem de uma maneira muito parecida. Então, pô, algumas coisas mudam na estratégia, então você aparece mais, você aparece menos. É mais, de fato, estratégico. Só que quando a gente vem para a operação, e quando a gente olha para PME no geral, que o maior, mais uma vez, o maior volume de empresas que existe a nível do Brasil, no Brasil são as PMEs, esses caras eles estão realmente preocupados com a parte técnica. E aí você senta com um cara desse, ele fala, cara, eu pinto o logo da Coca-Cola como ninguém. Só que se você não tiver parede para fazer isso, meu amigo, Não vai ter. não vai ter. Exato. É que eu vou comprar, tipo assim, igual você tá falando, eu vou ter várias inteligências artificiais, mas eu não vou ter o que fazer com ela. E aí, assim, em um mercado, em um mundo, né, onde tudo é muito rápido, eu costumo usar o exemplo do meu pai e do meu sogro, né? O meu sogro ficou mais de 30 anos na usina São Martim. E, cara, quem quer ficar 30 anos numa empresa hoje? Falou, bicho, Ninguém. diz que a gente vai trabalhar 30 anos junto, beleza? E aí daqui 30 anos a gente senta pra ver alguma coisa aí de melhor. Cara, Não vai. não tem. Então, como que você faz uma relação duradoura de longo prazo com o cliente dessa forma? Cara, relação duradoura hoje em dia é o que a gente tá fazendo aqui. É. A gente se encontra, a gente vai tomar uma cerveja. Mesmo não tomar uma cerveja, eu vou te ver no Instagram, vou comentar uma coisa contigo e a gente vai se ver daqui a pouco. Sim. A relação, as relações cada vez mais, eu tô percebendo isso, tá ficando uma verdadeira rede social exclusiva. Justo. As pessoas, como essa velocidade tá tão grande, de tanta informação e tanto a gente não tem mais tempo pra nada, eu vou tentar diminuir minha coisa, eu quero ficar perto do meu círculo de amigos ali dentro. Eu tenho que ter um amigo que nem eu aquela coisa, infelizmente a gente tem que viver em vários círculos de amigo, porque aquele amigo que tá precisando de alguém ali, ele não tem ninguém ali, mas pô, tem o Rafa, que é um amigo meu do cara, eu vou te dar o contato dele, ele vai receber e vai. Então assim, hoje o dinheiro de verdade tá no tete a tete. Exato. Eu cheguei a essa conclusão. Hoje você se faz grandes vendas relacional. É cara a cara. Então, a gente pode ter vários bancos de dados, a gente pode ter várias ferramentas, a gente pode ter vários bots, vários assistentes. Cara, relacionamento é tudo. Você pode ter dados. Os dados é bem importante. Tipo assim, e vamos falar uma coisa, é verdade? Dados sempre teve, Rafa. Sim. Sempre teve. Na verdade, antes tinha muito mais, né? Sim. Depois da LGPD, hoje em dia tem menos, né? Mas a gente tinha muito mais dados. Você tinha dados de gaveta, você buscava lá os armários, você tinha dado de tudo. E antigamente tinha pessoas que tinham bibliotecário contratado dentro de empresa para fazer organização de CRM. Eu lembro uma empresa que eu fui uma vez, eu tinha 11 anos de idade, o cara pegou o telefone e ligou, tipo assim, cara, pega a ficha de fulano, antigamente era pega a ficha de fulano de tal. Tinha uma menina bibliotecária que saía correndo pra dentro do estoque, pegava e vinha com uma ficha, nota fiscal, porque meu pai tava procurando uma pessoa, tinha todas as informações da menina, de nota fiscal, que ela comprou, qual dia que ela foi, quem fez o atendimento. E ali, hoje eu me lembro muito dessa imagem, porque hoje você tem um banco de dados que você consulta, tá ali. Então, tinha uma bibliotecária que fazia isso. Tinha uma função, tinha espaço, tinha alguém que alugou aquele espaço para aquele cara. Então, tudo muda. Esse cara, ele parou no tempo. Peraí, não tá se pintando mais logo da Coca-Cola. Ele mesmo já tem que ter o feeling. O mal da gente, cara, isso aí é meu mal, teu mal. O mal de toda a Alice aqui, todo mundo. O mal da gente é que a gente tenta esperar a resposta da boca de outras pessoas que a gente já sabe a resposta. Exato.
E assim, eu acho que antigamente, né, eu não posso falar porque eu comecei a perceber esse movimento de um tempo pra cá. Mas antigamente as pessoas não precisavam de tanta inteligência assim pra ter um negócio. Puta, eu vou abrir uma padaria aqui nessa avenida, passa muito carro, e eu vou vender tantos pães por dia. Cara, e basicamente isso não é vender, né? Se você tá com a padaria aberta, você tem pão ali na prateleira, só precisa estar aberto pra permitir que o cara vai entrar ali pra comprar. E eu começo a perceber isso, vamos voltar de novo pra esse olhar, né? E aí hoje, olhando de fora, eu tenho a oportunidade de ver, e eu até queria fechar, tipo, fazendo uma pergunta em relação a isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes casas do ar-condicionado aqui de Ribeirão Preto, né, em grandes empresas, e eventualmente conhecia muita gente desse mercado. E no meio desse caminho, eu tive a oportunidade de conhecer um menino, que mais ou menos da minha idade, que ele gostava muito do que ele fazia. E ele fazia um trabalho mais técnico, mais mecânico e pouco glamuroso, mas ele tinha muito orgulho, assim, de postar aquilo em rede social, em mostrar, puta, hoje eu tô aqui no sol fazendo tal coisa. Ele gostava de fazer aquilo. E a empresa onde ele trabalhava talvez não reconheceu isso. Não de uma forma onde pudesse ser aproveitada. Um fabricante de São Paulo veio e contratou ele. Hoje, ele continua fazendo o mesmo, só que para um grande fabricante. Até mandei mensagem para ele outro dia no Instagram, falei, vai aposentar aí, né? Ele falou, cara, vou aposentar aqui. Então, quando a gente olha para estratégia é cuidar dentro de casa também, né? Sim. Não sei se você vê isso diferente Muito. e no seu mercado, tanto para seus clientes e como para avocado também. Por que vocês acham que, como que vocês fazem isso diferente, assim? Como é isso para vocês? A gente, em si, dentro da Avocado, agora como colaborador, né? A gente tenta fazer de tudo. Tipo assim, cara, a gente tenta transformar um espaço. A gente vive muito mais aqui dentro da Avocado do que próprio dentro de casa. Eu convivo muito mais com meus colaboradores do que minha esposa. Então, assim, como criar esse espaço? Como fazer um espaço onde as pessoas estão bem aqui dentro? Então, talvez o quê? Eu falo, a Avocado não é uma agência que paga o melhor salário de Ribeirão Preto. Isso a gente sabe, é notório isso. Mas o que a gente tenta proporcionar, o que faz essa pessoa ficar aqui dentro? Cara, é tentar arranjar um jeito de ter uma comunicação menos agressiva. Ou ter uma comunicação que, tipo assim, cara, a gente vai tentar entender o que a pessoa quer. Então, tipo assim, aqui a gente cria um processo que é o seguinte: você tem que trabalhar por projeto. Você não vai trabalhar, tipo assim, você tem que chegando 9 horas da manhã aqui e sair às 6. Legal. Não é isso. Tipo assim, hoje em dia, muitas vezes a pessoa tá 10 horas trabalhando aqui dentro, produziu 1 hora. Talvez a pessoa pode estar aqui, ficar 4 horas aqui, produziu as 3 horas ou 4 horas. Então, a gente olha para isso. E isso, aí eu vou pro outro lado, para trás. As empresas, elas têm que olhar essas atitudes com a empresa. O que dá match hoje, o que a gente tá. Agora é um trabalho nosso aqui de formiguinha, é como fazer as empresas olharem pra gente desse jeito. Cara, a gente não é um tirador de pedido. A gente não é uma fábrica para fazer feed. A gente não é uma fábrica para fazer vídeo. A gente é uma fábrica para fazer inteligência e estratégia. Para ter isso, tem que ser pensado, tem que ser estudado, tem que ser analisado. E aí a gente tem que tentar entender que é o seguinte, ó, não é o nosso tempo da Avocado que a gente tem que ter, mas, cara, tem que ter um trabalho em conjunto de 50-50 para entender aquele processo. Legal. E que dicas dá pro pessoal aí que tá assistindo a gente nesse final sobre como escolher aí a avocado ou na região onde eles trabalham, talvez remoto? Cara, eu sempre falo o seguinte, cara, eu tenho clientes que não são meus clientes, acredita? Eu tenho um cliente eu tenho um amigo que há 2 anos que ele veio pra cá pra conhecer avocado. Há 2 anos a gente conversa quase toda semana, ele me liga pedindo ideia, dica, a ponto de um dia ele me ligar num sábado perguntando se ele comprasse 2 pão de metro, dava pra atender 6 pessoas na casa dele que ele tava fazendo uma recepção pros amigos dele. Então, assim, a gente quer encontrar pessoas, eu sempre falo, a gente quer encontrar pessoas que queiram crescer o trabalho junto com a gente. A gente sempre fala, eu não sou um prestador de serviço. E quando contrata a gente é da família, a gente entra junto. Cara, tá precisando disso, a gente entra. Vamos usar camisa rosa pra ir no supermercado pra fazer panfletagem, a gente vai fazer. Então, o cliente ele tem que entender que a gente tá junto. Legal. Esse é o primeiro requisito. Cara, mas o que você quiser aqui dentro, cara, desde a área de funerária até a área de aviação, aeroespacial, a gente faz. Mas assim, eu tenho que entender se ele está disposto a entender que o produto é para ele vender para o cliente, não para ele. Só vou fazer uma coisa bem rápida. Vi um cara que chegou semana passada e falou assim: e aí, tu fica rico com isso aí? Isso dá dinheiro de agência? Aí eu falei, cara, não, pagar conta. Mas assim, cara, não dá. Mas assim, sabe algum dia que você vai ficar milionário com isso? Vai ficar rico? Falei, cara, hoje em dia a agência não fica rica. Como assim, cara? Tá trabalhando pra não ser rico? E eu botei na minha cabeça que é o seguinte: hoje, a agência de publicidade, cara, todo Instagram você entra, é um cara que faz conteúdo, é uma pessoa que faz arte, tudo faz isso aqui.
E aí ele falou assim, mas antigamente a galera ficava rica pra caraca, como é que vocês não ficam ricos hoje, que hoje vocês têm muito mais informação? E aí você falou uma coisa bem interessante da padaria, que me chamou muita atenção isso. Por quê? Antigamente, poucas pessoas abriam negócios. Era mais difícil, linha de crédito, essa coisa toda. Então o cara abriu uma padaria ali, numa rua que não tinha nenhuma padaria, a galera ia comprar pão. A agência de publicidade antigamente era a mesma coisa. Só tinha rádio, televisão e jornal. E revista. Você não fazia mais do que atividade do que isso antigamente, na época dos grandes donos de agência. Então, cara, um cara que pegava, o cara que tinha uma agência, uma empresa que tinha milhões por mês pra fazer, como Casa Bahia, tinha aquela época que foi o maior anunciante até hoje do Brasil. Cara, uma Casa Bahia pra botar dinheiro, que era 1 milhão, acho que era por capital de 1 milhão, faturamento, era bilhão por mês praticamente de anúncio. Cara, o cara dava tiro de canhão. Todo mundo assistia televisão, porque não tinha internet. Você não tinha reality show, você não tinha YouTube, você não tinha nada. Tudo era ali. Cara, Big Brother. Cara, Big Brother todo mundo assistia, porque era uma forma que tava ali como é que é? Desconstrução. Não, cara, Descontração. descontraído, era descontraído você estar ali assistindo o Big Brother. Então, hoje em dia, a televisão acredita ainda que ela é poderosa e ela é muito forte ainda de comunicação, mas, cara, hoje você tem N meio de comunicações que você não acerta. Verdade. Cara, quem imaginaria que um cara com uma luva de pedreiro ia fazer sucesso, ia fazer Exato. faturamento de 1 milhão, ia ser o garoto propaganda de marca. Então, assim, ninguém nunca. E vamos imaginar esse cara em 2000. Não, Ele ia fazer o quê? nada. Nada. Então, assim, hoje você tem muita informação. Então, assim, eu acho que é todo um conselho para as empresas que talvez não querem ter uma Constru Connect na vida ou não querem ter um avocado na vida. Eu falo que é o seguinte, cara, use a criatividade. Hoje vocês têm tudo na mão. Mas, assim, vocês têm tempo para fazer isso? Então, assim, eu falo que a minha função e a função do Rafa aqui é fazer vocês ter o foco no trabalho, qual é o forte de vocês. Né? Mas não, se você quiser ser profissional de marketing, ser agência, eu tenho certeza que você vai ser 1000 vezes melhor do que a própria avocado. Cara, se você quiser fazer vou bater em todas as obras e vender meu cano ali, ou vender meu ar-condicionado em toda a construção, cara, você vai bater em 30 obras. Talvez uma obra vai te escutar, ou não, mas assim, talvez se você for um em um, você vai, mas isso aqui eu falo que é atalho da vida da gente. É isso, então, é isso, gente, é aquela coisa, hoje a informação tá pra todos. É só saber manipular ou saber trabalhar essa informação. Manipular que eu falo, o pessoal fala, nossa, Fernando, você vai fazer mentira? Não. Manipular, você saber trabalhar ela e desenrolar ela. Então, assim, cara, hoje tá aí. Mas, assim, a gente tá aqui pra ser o atalho pra vocês curtirem as férias de vocês, a família, essa coisa toda. A gente tá aqui pra ajudar. Mas se não quer botar a mão na massa, mas faz bem feito, né? Então, é isso, gente. É isso. Fer, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de bater esse papo contigo. É sempre muito produtivo quando a gente senta para falar, né? A gente acaba não tendo muito tempo de fazer isso, mas quero agradecer ser o primeiro aí, inaugurar esse nosso espaço para tirar um pouquinho das ideias da cabeça e trazer aqui para a mesa, né? E obrigado mais uma vez. Você que assiste a gente, quero convidar você para seguir nosso canal aí, curtir esse conteúdo e ficar sempre de olho que sempre vai ter algum tipo de papo rico como a gente teve aqui agora. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.